Olá a todas e todos. Este é o curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, em sua aula de número 10, a última aula dessa proposta que ora desenvolvemos. Pois bem, primeiro eu quero fazer antecipadamente eu quero fazer um agradecimento a todos e todas por terem acompanhado até o presente essa proposta que teve como principal manifestação, principal intuito trazer para o conjunto da sociedade, mas também muito especialmente a servidores públicos, agentes públicos, religiosos de um modo geral, operadores do direito, algumas breves informações, né, um conjunto, um apanhado de informações, um compêndio de informações gerais que envolvem o tema diversidade religiosa e direitos humanos, que abarca em seu principal tripé, né, em que se assenta a defesa da liberdade de crença ou não crença, ou também chamada liberdade religiosa, o combate à intolerância religiosa e a defesa da laicidade do Estado. Nessa nossa última aula, nós teremos um item principal que iremos discutir e trazer. E ela será, esse item será um pequeno histórico, uma relação em tópicos de pequeno histórico de ações, propostas políticas, atividades desenvolvidas no campo dos direitos humanos e na diversidade para a diversidade religiosa, tendo como baliza principal fins do ano de 2003, do ano de 2003 até o presente momento, e tendo como principal 95% das menções acerca do desenvolvimento na esfera nacional, na esfera nacional dessas ações, movimentos, propostas, etc., políticas referentes à pauta de diversidade religiosa e direitos humanos. Então, esse é a baliza que nós iremos trabalhar nessa última aula do nosso curso. Na verdade, essa aula tem como principal intuito trazer esperança, né? Fomentar esperanças, né? Fomentar a partir dos bons exemplos e de toda dos exemplos da trajetória que iríamos falar, mostrar que é possível desenvolver ações, que essas ações podem ser melhoradas, que essas políticas podem ser ampliadas, né? E que é algo que ainda necessita de muito aprimoramento e conhecimento, não só por parte da sociedade como um todo, mas também por parte, inclusive, das esferas estatais, que, embora tenham os compromissos os seus compromissos no sentido de cumprimento da lei, da norma, eles muitas vezes não têm a expertise ou não têm o conhecimento necessário para dar encaminhamento, né, fazer valer esses direitos. Então, essa última aula ela é mais, nós tivemos durante todo o curso diversos momentos de bastante apreensivos, né, de questões que nos afligem e afligem a essa pauta, e que são bastante preocupantes e são imensos desafios, mas optei por nessa nossa última conversa nós trazermos fazermos um enfoque mais positivo, né, de esperançoso, né, baseado numa perspectiva mais de que as coisas são possíveis de serem trabalhadas, né? Então, pois bem, e um outro aspecto que eu queria também mencionar é que muito do que estaremos falando aqui tem intrínseca relação com a minha atuação particular, né, no campo, nessa área, né, na esfera nacional, alguma coisa também na esfera internacional e
na esfera nacional e internacional, de um modo geral. Então, tem muito dessa. Eu tive a oportunidade e a honra, né, de participar desses processos iniciais da construção das perspectivas de diversidade religiosa vinculada aos direitos humanos, né, e é essa experiência e um pouco dessa trajetória que termina se confundindo com o que nós iremos falar, até porque para que vocês tenham ideia possam ter ideia das dificuldades que são enfrentadas ao longo do tempo. Pois bem, comecemos então. Esse tema de diversidade religiosa e direitos humanos, ou direitos humanos e diversidade religiosa, ele começa, ele tem seus marcos iniciais, digamos assim, né, a partir de fins de 2003, mas ele já puderam ser trabalhados em face de já existirem estruturas na esfera federal, na esfera do governo federal de então, que possibilitaram trabalhar esses temas, né? Nós tivemos ainda no governo ainda do ex-presidente FHC a instituição da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que passou a ter status de ministério, e aí já foi um marco maravilhoso, né, de trabalhar as temáticas de direitos humanos na esfera nacional. Tivemos um grande nome naquela época, foi o ex-ministro José Gregory, né, que é uma referência nacional no tema dos direitos humanos. Pois bem, e no governo seguinte, que eu acho que foi no governo, acho não, com certeza, foi no governo do presidente Lula da Silva, especificamente no ano de 2003, na então Secretaria Especial de Direitos Humanos e na sequência dela, e paralelamente a ela, aliás, na Secretaria Nacional de Igualdade Racial, passaram a chegar inúmeras denúncias, chegar ao conhecimento do Estado, denúncias de diversas partes do país referentes a agressões, a violências e práticas do crime de intolerância religiosa contra matrizes afro-brasileiras. Então, nesse aspecto, nesse sentido, os então gestores da pauta de direitos humanos se preocuparam, vamos ter que fazer uma atuação, não existe nada especificamente direcionado no contexto de política nacional ou ações nacionais destinadas a trabalhar essa área, então o que é que nós podemos fazer, né? E aí houve a ideia de se constituir um material informativo que pudesse ser trabalhado junto à sociedade, junto aos setores públicos de um modo geral, para dar conhecimento, dar visibilidade a essa pauta, né? É uma pauta que é respaldada pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o artigo 18 que fala da liberdade de crença e convicções, né? Então o que é que foi feito, né? A ideia foi desconstruir uma cartilha sobre diversidade religiosa e direitos humanos. Nesse sentido, a ideia é que pudesse religiosos, representantes de organizações, igrejas, etc., pudessem comentar 3 documentos especificamente e os artigos correspondentes, que era, primeiro, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata da liberdade de crença. Segundo, o artigo 5º da Constituição, incisos 6 e 8, que trata dessa questão da liberdade de crença na nossa Constituição. E terceiro, os artigos correspondentes ao então Plano Nacional de Direitos Humanos, que tratava, mesmo que en passant na época, muito rapidamente, ou sem muito, tratava da questão da intolerância religiosa. Então a ideia foi que essas religiões, as lideranças religiosas, as organizações pudessem comentar esses artigos a partir do seu conhecimento religioso, da sua prática religiosa, seja usando os seus livros, mensagem dos seus textos sagrados, mensagem das suas tradições, expressões religiosas, né? Então esse material, esse processo demorou todo o ano de 2004, praticamente todo o ano de 2004, né? E eu pude me inserir nesse projeto. Na verdade, o governo os órgãos estatais tinham contatos com segmentos católicos romanos, com segmentos do protestantismo e dos segmentos evangélicos, segmentos do judaísmo, alguns do judaísmo também, e indígenas. Porém, havia necessidade de quais os outros tantos segmentos, né? E aí, nesse contexto, eu particularmente pude ajudar no sentido de face ter conhecimento e interrelações com
diversas organizações religiosas em todo o Brasil e lideranças nacionais, e podemos compartilhar esses contatos através da iniciativa das Religiões Unidas, a United Religions Initiative, enquanto coordenador aqui do grupo de Brasília, e ajudar no processo de mobilização, né, de apresentação da proposta, de chamamento a integrar essa proposta e mobilização. E esse trabalho foi feito, todos esses grupos foram os que quiseram, porque ninguém era obrigado, né, na verdade, mas os que quiseram se predispuseram a colaborar, foi feito, e juntou-se um material, um conjunto de contribuições que deram, sei lá, quase cerca de 2.000 páginas, e aí foi montado um pequeno grupo que ficou incumbido de atuar, de ver dividir o material, ver essas contribuições, ver todas essas contribuições, separar as ideias principais, evidentemente, e aglutinar esses dados para um jornalista que veio constituir esse documento, que foi a cartilha. Era fininha, né? De 2.000 páginas veio para cá, a cartilha Direitos Humanos, Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, que foi um material composto a partir dessas ideias, dessas contribuições magníficas que foram apresentadas ao longo do ano de 2004. Essa cartilha foi lançada, foi lançada em um grande evento, então, no Salão Negro do Ministério da Justiça, na semana do aniversário do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é 10 de dezembro do ano de 2004, com presença de dezenas e dezenas de lideranças religiosas de todos os segmentos, né? Não só de todas as expressões religiosas. Podemos articular, organizar, ajudar na mobilização e organização desse evento, que foi o lançamento da cartilha. Pois bem, na sequência dessa cartilha de 2004, nós temos um segundo tópico aqui, que foi digamos assim, uma continuidade da ideia. Percebeu-se ao longo do ano de 2004 que também poderíamos construir algo audiovisual que pudesse transmitir essa ideia, né? Já que era a primeira vez que se fazia no Brasil algum material, alguma coisa vinculada a trabalhar esse campo dos direitos humanos. Então, quanto mais pudéssemos nos fazer conhecer e chegar às pessoas e à sociedade como um todo, melhor o seria. E aí, no mesmo processo, foi pensado a constituição de um vídeo, né? Um vídeo sobre diversidade religiosa e direitos humanos. O vídeo demorou mais do que a cartilha. Ele pegou todo o ano de 2005 e boa parte também do ano de 2006. Né? Ele termina sendo constituído esse vídeo, esse material. Isso aqui é uma das capinhas antigas, né? As entidades, aqui a série de entidades que participaram. E esse vídeo é um vídeo de 12 minutos, cerca de 12 minutos, e ele foi todo um processo de discussão, né? Cada palavra, cada texto, foi dando as imagens, etc. Isso foi repassado a todos os grupos que já tinham sido envolvidos no processo da cartilha. Foi para São Paulo, para o Rio, para o Sul, para o Nordeste, para tudo quanto é. Todo mundo deu suas contribuições, trouxe seus entendimentos de correção, troca de palavras, imagens, etc, etc. E ele foi lançado no ano de 2006. Vocês, se tiverem interesse nesse material, se não tendo aqui, mas ele está disponível na plataforma do YouTube. É só chamar no argumento pesquisa vídeo diversidade religiosa e direitos humanos, vídeo diversidade religiosa e direitos humanos, que ele vai aparecer lá. Tem uma na sua completo, está até hospedado no canal do Encontro da Nova Consciência, né? Encontro da Nova Consciência. Pois bem, na sequência, ainda o vinculado a esse processo, concomitante a esse processo, foi instituído um GT informal, um grupo de trabalho informal de pessoas que já alguns que já estavam aqui sediadas em Brasília, né? Estou falando de Brasília, e outras de outros estados que podiam vir, mas que atuaram de forma mais próxima no período da construção da cartilha. E esse grupo passou a se reunir sempre esporadicamente, mas sempre mantendo os contatos, até porque
a mobilização houve um grande trabalho, né, de continuidade das ações a partir da mobilização para a constituição do vídeo, né? Então esse processo possibilitou. E esse grupo veio trazer, eu tive a honra de integrá-lo, né? Um grupo pequeno, um petit comité, na verdade, que teve a oportunidade de nós podermos propor e trazer várias ideias, né, a serem trabalhadas, né, enquanto políticas públicas, expressão de uma política pública ligada a essa área, como for desenvolvimento de campanhas, produção de novos materiais, projetos, atuação de projetos que pudessem atuar junto aos estados, né, na verdade, e especialmente a constituição de comitês de diversidade religiosa ou fóruns de diversidade religiosa, que seriam instâncias de atuação, de construção de políticas, de proposições, de atuação conjunta entre o Estado e a sociedade em prol dessa pauta, né? São ideias que lançaram lá na frente. Concomitante a esse processo, em 2006, né, também nós fomos atuando muito aqui em Brasília no sentido de nos aproximar do Congresso Nacional, em especial das comissões de direitos humanos das duas casas, na Câmara Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e no Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com o intuito de trabalhar a realização de audiências públicas. Então, desde 2006, especialmente também em 2007, nós anualmente promovemos no mínimo duas, três audiências nesses espaços que têm como temas ou que são trabalhados nessas audiências a temática da diversidade religiosa e dos direitos humanos. E os problemas e os desafios enfrentados, a questão da intolerância, tudo aquilo que nós conversamos e levantamos as preocupações nas aulas anteriores, que não vou repetir aqui para vocês. Então, né, mas também essa atuação no Congresso, ela estava também focada numa preocupação que já percebemos nesse período, que era o advento do uso da religião para inserção nas esferas do Estado, em especial já os prelúdios, digamos assim, do nascimento das bancadas religiosas, né, no Congresso Nacional. Então, era uma forma de também trazer essa pauta para o Congresso e dar visibilidade ao tema e propiciar novos parceiros, né, digamos, em defesa do campo dos direitos humanos. Até acho que lembrar aqui alguns nomes, né, até que a gente pode lembrar de agradecer, de louvar, né, pela sua atuação que possibilitou nesse sentido, né, a estipulação desses projetos, né, dessas primeiras ações, que foram o ex-ministro Paulo Vanucci, o ex-ministro Nilmário Miranda, mas especialmente o subsecretário nacional de Direitos Humanos, Perli Cipriano, além de membros que eram desse grupo, desse GT, né, como o padre Gabriele Cipriani, representando o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a sacerdotisa de matriz africana Leila Duarte Lima, que hoje integra o Comitê de Estado de Diversidade Religiosa, o Roberto Araújo, que era do segmento de Adventista, o Sheikh Jihad Hassan Hamadé, que se constituía na época o representante o representante principal assim de diálogo com a sociedade dos centros islâmicos do Brasil, da religião islâmica no Brasil, querido, lá de São Paulo, o Carlos Alberto Silva, que representava a Assembleia Nacional Bahá'í, o pastor Olímpio Oliveira, uma grande figura, maravilhosa figura, dentre outros nomes, né? O professor Fernando Larroque, também colega do Comitê de Diversidade Distrital de Diversidade Religiosa, com Daniel Saidia no início, também o representante do Movimento Fé e Política, a Márcia Bianchi, ou Marvesper Seriduen, que é, aliás, da Associação Brasileira de Religião e Filosofia UICA, dentre outros nomes. Eu estou esquecendo aqui alguns nomes, mas é um agradecimento que a gente entendi que devíamos fazer. No ano de 2007, ano 2006 teve o lançamento do vídeo, ano 2007 nós tínhamos um outro marco muito importante, né, para a temática da diversidade religiosa, que foi
a lei número 11.635 de 2007. Essa lei ela instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro. Nós já falamos numa aula anterior que ele foi em função de, nesse dia 21 de janeiro, que por acaso, por coincidência, é também o Dia Mundial da Religião, nesse dia 21 de janeiro do ano de 2000, a saudosa mãe, hoje saudosa, né, é um bom tempo já saudosa, mãe Gilda, na Bahia, ela veio falecer em decorrência de complicações de saúde advindas de uma agressão estupenda que sofreu. Ela, enquanto quase octogenária, uma senhora octogenária, sacerdotisa de matriz africana, teve o seu templo invadido por membros de uma dessas igrejas mercadológicas, né, essas igrejas comerciais que existem por aí e que se dizem do segmento evangélico, e insufladas por publicações que o jornal dessa igreja acusava e chamava essa sacerdotisa de bruxa, de charlatã, etc, etc. Então eles se arvoraram, se acharam no dever de invadir esse templo, atacar essa senhora, quebrarem as coisas lá, e ela passou mal em face disso, adoeceu em face dessa violência tão tremenda, vindo a falecer em 21 de janeiro do ano de 2000. Então, em face muito também, acho que nossa atuação no Congresso Nacional, ao levantar a pauta, inspirou aqui um deputado do estado da Bahia pudesse propor essa instituição desse dia como forma de trabalharmos uma conscientização sobre o tema, e essa lei foi aprovada em dezembro de 2007, né? Aí já no ano, em janeiro de 2008, 21 de janeiro de 2008, já organizamos a primeira grande evento, ajudamos a organizar, mobilizar, convidar, trazer o primeiro grande evento nacional para marcar essa data, que aconteceu na sede do Ministério da Justiça, né, na sala conhecida como Sala dos Retratos, né? O pessoal conhece lá, quem já esteve aqui, participa de discussões por lá. Pois bem, um outro tópico nesse histórico desse processo de construção, ele vem agora aqui no ano de 2009. No ano de 2009, dentre as proposições daquele GT inicial que nós mencionamos, estava a construção de projetos que pudessem trabalhar uma política pública de difusão desse tema, né? E esse projeto nasceu, ele vem se concretizar em 2009, no segundo semestre de 2009, com a instituição do Centro de Referência Direitos Humanos para a Diversidade Religiosa, o CRDHDR, Centro de Referência para Direitos Humanos para a Diversidade Religiosa, CRDHDR, que é lançado e começa seus trabalhos em 2009, né? E aí vou explicar, tive a honra, né, de ser selecionado nesse projeto, né, não só de construir o projeto, na verdade, mas de desenvolver todo o plano de trabalho e a forma e como ele iria atuar. E enquanto é um projeto muito pequeno, que basicamente só tinham eu e mais duas pessoas, que era uma secretária para ajudando por um tempo, até nem todo o período todo, e uma pessoa só para cuidar especificamente das questões do SICOMV, etc. Em 2009, esse projeto, qual foi o objetivo principal? Nós irmos em cada um dos estados brasileiros e lá desenvolvermos ações, fomentarmos e plantarmos uma semente, digamos assim, para o desenvolvimento de ações públicas do estado ou do município, em especial das capitais, mas também tiveram algumas cidades, outras cidades que não capitais, que em alguns estados foram visitadas, né, por referências, serem referência em temáticas ligadas à diversidade religiosa, mas aí isso foi direcionado especialmente para as capitais, e em que nós pudemos fazer um levantamento, nós trabalhamos,
trabalhar um levantamento, primeiro, das lideranças religiosas, das organizações religiosas, igrejas, entidades ecumênicas, interreligiosas, órgãos da academia, mas também do Estado, secretarias, seja de justiça ou direitos humanos, né? Justiça em sua maioria, direitos humanos são poucas, né? Na verdade, no âmbito do Estado, no âmbito do município, coordenadorias vinculadas a direitos humanos, defensorias públicas, Ministério Público, polícias, órgãos os mais diversos que tenham a ver, além as comissões de nossos grandes parceiros que foram as comissões de direitos humanos das assembleias legislativas ou câmaras municipais, em alguns casos, das capitais e dessas cidades, ou em alguns outros casos também as prefeituras, que pudemos não só elencar, mas dialogar e estruturar uma programação que nós fazíamos um conjunto de agendas durante 2, 3 dias, 3 dias especificamente em cada capital, em que nos 2 primeiros dias eram visitas a todos esses órgãos, distribuição de material, cartilha, vídeo, alguns cartazes na época, distribuição do material, mapeamento de saber o que é que acontecia por lá, como é que recebia, se não recebia, como é que era esse processo por lá, reunir também com boas práticas que existiam nesses estados e nessas capitais, ou organizações que poderiam ser parceiras nesse processo, sejam organizações religiosas, interreligiosas, ecumênicas, sejam organizações também vinculadas ao campo acadêmico. Então, é um trabalho, e nós encerrávamos a visita com uma audiência pública. O último dia era uma audiência pública, a qual nós mobilizávamos todos, mobilizávamos também a imprensa, mandávamos release, mandávamos informações em todos os espaços. Nós realizávamos uma audiência pública, reuníamos todos esses atores, possíveis atores em cada, e no sentido de apresentar, de trabalhar, de dialogar, de ouvir queixas, de ouvir denúncias, de ouvir demandas. Então fizemos isso em todos os estados, foi uma experiência assim, das mais importantes, e aí pudemos agregar grupos, pessoas, grandes lideranças, grandes igrejas, etc., aqui, as quais temos contatos e temos atuação de alguma maneira até hoje, né? E que foram ampliadas a posteriori com outras inserções e outras participações desses grupos nos outros projetos que vieram ser trabalhados. Nesse mesmo ano de 2019, nós tivemos um outro, o ano de 2019, tem alguns anos que são bem marcantes, né? Tivemos um outro grande marco para a área da diversidade religiosa, que foi a constituição da terceira versão do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, né? Ele foi construído durante o ano, né? Já tínhamos 2 planos anteriores, e nesse ano, especificamente 2009, esse plano foi lançado também na semana do Dia Mundial de Direitos Humanos, que é o 10 de dezembro, nas comemorações, foi lançado nessa semana, 10 de dezembro. E nós tivemos um grande avanço que foi, pela primeira vez, num Plano Nacional de Direitos Humanos, houve o direcionamento de áreas específicas para o campo dos direitos humanos e a diversidade religiosa. Então, foram várias recomendações, dentre elas a constituição de comitês de diversidade religiosa nos estados, ou pelos municípios, ou seja, muitas daquelas ideias do GT original, o GT que era de forma voluntária, né, de atuação de um trabalho voluntário original que eu mencionei atrás, nós trouxemos para dentro das proposições do PNDH3, e elas foram aprovadas, né, e estão valendo até hoje, né, e foi um grande avanço nesse sentido. Nesse período também foram pensados novos materiais, livros, cartazes, né, que foram sendo reproduzidos, novas edições da cartilha de direitos humanos, diversidade religiosa e direitos humanos, e também do vídeo, né. Nesse período também há um outro tópico importantíssimo, né? Assim, pós 2009, 2010, mais especificamente o ano de 2011, no ano de 2011.
é o seguinte: no ano de 2011, um instrumento que existia e que existe até hoje na área de direitos humanos federal, que é chamado Disque 100. O Disque 100, que é um número para recebimento de denúncias via telefone de qualquer parte do Brasil sobre todos os tipos de violações de direitos humanos. O Disque 100 nasceu inicialmente com a questão vinculada ao direito das crianças, direito das crianças, e depois foi agregando outros tantos temas até no ano de 2011, pela primeira vez, inserir o tema específico ligado à intolerância religiosa, né? Que nós até mencionamos alguns dados e informações do Disque 100, de recebimento de denúncias, na aula de número 9. Nós falamos um pouco sobre isso. Pois bem, então o ano de 2011 foi marcante, né? Nesse sentido. Mas antes do 2011, teve ainda no ano de 2010 uma primeira atuação da esfera internacional de difusão dessas propostas, práticas e políticas e ações de movimentos ligados à diversidade religiosa e direitos humanos no Brasil, onde podemos trazer e mostrar essa experiência brasileira para outras esferas, para outros países e em uma atividade em eventos internacionais, evento internacional, que foi a realização, aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, do encontro Aliança das Civilizações. O Aliança das Civilizações, promovido pelas Nações Unidas e com apoio da Unesco, foi realizado, acho que foi o segundo ou terceiro encontro, eu não lembro agora, e pude estar lá representando como um dos representantes brasileiros nesse evento, para tratar justamente, falar sobre as ações desenvolvidas no Brasil, como elas se processavam, os problemas enfrentados, as demandas, etc., nesse processo. Estávamos lá junto com representantes da CNBB, com representantes de organizações protestantes, do protestantismo histórico no Brasil, com representantes do Islã, com representantes de matrizes africanas, e podemos falar, né, houve duas programações, uma programação para os chefes de Estado que vieram de todo o mundo, uma programação específica para os chefes de Estado. Eu não me lembro se na época era Kofi Annan, o secretário-geral da ONU, não estou lembrado agora. Uma programação que foi da sociedade, né, com as organizações internacionais, da sociedade, universidades, tudo. E aí nós podemos participar dessa atividade e assistir também a outra, mas a participar concretamente dessa atividade. E essa proposta tinha sido nascido pelo então, eu acho que era o primeiro-ministro da Espanha, o Zapatero, né? Tinha acontecido uns atentados terroristas no metrô lá na Espanha, e em face disso houve essa discussão e terminou havendo essa proposição da Aliança das Civilizações para chamar os estados nacionais, os países, os povos a compromissos, reforçarem, aliás, compromissos pelo campo dos direitos humanos, né? Também o ano de 2011, né, que nós falamos da questão da inserção no Disque 100 da área da diversidade, do recebimento de denúncias de intolerância religiosa. O ano de 2011 foi também marcante pela instituição na esfera do governo federal, na área de direitos humanos, da primeira coordenação, a primeira área de diversidade religiosa, especificamente. Na época quem coordenou esse processo foi uma professora, uma teóloga extremamente competente, fez um trabalho assim maravilhoso, que foi a professora Marga Janete Stroher, que lá do Rio Grande do Sul, que atuante com todos nós até hoje. E essa área foi instituída, eu acho que já a partir quase a metade no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre, e se consolidou no segundo semestre lá do ano de 2011. E no segundo semestre de 2011 também se faz de forma concreta, se manifesta de forma concreta, uma das proposições que foram apresentadas por aquele grupo, aquele GT original, que foi consolidado no PNDH 3
e se concretiza a partir de 2011, com o lançamento de 30 de novembro de 2011 do primeiro Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, né? Então foi um marco, foi na época, acho que a ministra, acho não, com certeza, era a ministra Maria do Rosário que fez esse lançamento. Pude integrar esse comitê desde o início também, né? Não só inclusive no processo de construção desse comitê, que buscou congregar muitos dos nomes das instituições e organizações, mas especialmente os nomes dos que participaram de todos os processos desde 2004, né? Aqueles que participaram mais ativamente, que tiveram mais contribuições, deram mais contribuições, etc. E a eles agregamos outros segmentos, em especial muitos representantes do segmento acadêmico, da área de ciências da religião, da área da antropologia, mas da área da história, efetivamente, e do direito, na verdade. Então tivemos, além de religiosos e nomes marcantes, né, do campo, no campo religioso, né, que participaram desse primeiro comitê que teve um mandato, ele trabalhou, tivemos várias reuniões no ano de 2012, reuniões no ano de 2013, acho que umas 3 reuniões, três no ano, 3 em outra, reuniões presenciais, em que nessas reuniões esse comitê já começou a trabalhar com proposições, discussões, atuação junto ao Congresso, atuação as mais diversas, né? Atuações junto, por exemplo, uma questão que ocorreu junto à Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, junto ao FONAPEL, Fórum Nacional de Ensino Religioso, junto ao Congresso Nacional, na continuidade da realização de audiências públicas, né, na organização, promoção, etc., de audiências públicas, seminários, etc. Então esse comitê trabalhou muito. E ele se estendeu até o início de 2014, quando houve a edição de um edital um edital público para a seleção de membros para o segundo comitê, né? O segundo comitê nacional. E aí, novamente, eu pude integrar e ser selecionado, no caso, fui selecionado nesse comitê, até com a maior nota, inclusive, foi uma honra muito grande. Dentre cerca de 100 inscrições que tiveram nacionais, eram 20 os nomes a integrarem o comitê. E esse comitê continuou, né, nesse mesmo processo, desenvolveu pareceres, manifestações junto a projetos de lei ligados que tramitaram no Congresso, naqueles problemas que mencionamos em aula anterior, organização de audiências, esses mesmos processos, seminários, fomento na ponta, os membros eram de todo o Brasil, cada um se comprometeu também e atuava ativamente nos seus respectivos estados, no sentido de promover essa pauta, de dialogar com os governos locais, etc. Então, um trabalho bastante profícuo. Esse comitê, essa segunda gestão, digamos assim, segundo colegiado, foi de 2014 a 2016, quando há um novo edital, agora já num formato diferente, que foi aprovado pelo comitê anterior, de inscrições de duplas. Então, as duplas você tinha uma pessoa, tinha que ser se possível, sexo, de gênero diferente, e especialmente de regiões do Brasil diferentes, além de pertenças religiosas ou não diferentes, de áreas diferentes. E aí tive a oportunidade também, mais uma vez, de ser selecionado nesse terceiro comitê, e demos continuidade ao trabalho, né, de fortalecimento da área de diversidade religiosa e desse campo no Brasil. Esse terceiro comitê ele foi de 2016, assumiu em 2016, era para 2018, terminou se estendendo até metade do ano de 2019, quando foi posteriormente desativado pelo governo do ano passado para cá, pelo governo federal. Houve um total desinteresse, né? Quer dizer, teve um decreto no início de fevereiro, março de 2019, que atacou todos os colegiados, dentre eles
de diversidade religiosa. E ele foi extinto, esse comerciado foi extinto, houve uma portaria agora no final de 2019 em que cria-se um outro comitê, que é o de liberdade religiosa, mas também é extremamente pequeno e só pro forma, porque ele vai ter só 7 membros, 4 do Estado, 3 da sociedade civil. E controlados, tudo, não vai ter autonomia nenhuma de atuação. E que está parado, até agora não houve nenhuma mobilização nesse contexto. Então, é uma tristeza muito grande, né, que esse projeto não, esse processo não tenha se fortalecido. Chega nesse ano de 2013, a gente está falando entre esse processo dos comitês, mas no ano de 2013 especificamente, tivemos uma segunda oportunidade de trabalhar no campo internacional, na esfera internacional, a difusão dessas experiências brasileiras na defesa da diversidade religiosa, que foi através do encontro realizado por uma entidade chamada CAICID, na Argentina, em Buenos Aires. A CAICID foi uma organização, foi e ela ainda existe, é extremamente atuante, é uma organização que é a sigla de King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Dialogue. É um centro interreligioso, de diálogo interreligioso do rei Abdullah bin Abdulaziz. O rei Abdullah bin Abdulaziz era o rei, ele é falecido já, ele faleceu há alguns anos, ele era o rei da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o país que é guardião da terra sagrada para os islâmicos. Você tem lá a Kaaba, em Meca, a cidade da peregrinação que todos os muçulmanos devem, uma vez na vida, participar. Então, o rei da Arábia Saudita, pós os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 e todo o direcionamento totalmente equivocado e maldoso que o governo americano deu para essa questão, em que trabalhou e ficou fomentando, na verdade, um ódio contra os islâmicos, né, associando o islamismo ao terrorismo, maldosamente, criminosamente até, nesse contexto. O rei da Arábia Saudita, preocupado com esse contexto, teve a ideia de criar uma instituição interreligiosa para trabalhar o diálogo e a construção da paz. E aí ele convidou 500 sheiks de todo o mundo, mais representativos de todo o mundo islâmico no mundo, para a Arábia Saudita, apresentou essa proposta foi referendada por esse colegiado e foi instituída essa entidade que tem 3 países como os seus fundadores. A própria Arábia Saudita, a Áustria, a CAICID tem a sede em Viena, na Áustria, e a Espanha, além do Estado do Vaticano como país colaborador, né, como membro colaborador da proposta. E em 2013, eles passaram a realizar eventos em todos os continentes, trazendo, em cada um dos continentes foi um evento para tratar de temas. E aí, nesse ano de 2013, foi a primeira vez que ele aconteceu aqui nas Américas. Ele reuniu os representantes de todas as 3 Américas, América Norte, Central e do Sul, e realizou-se em Buenos Aires porque em homenagem e uma forma de reconhecimento ao Papa Francisco, quase praticamente recém-possado, né? Chegado como é que chama, ao Vaticano. E o tema central das discussões foi a questão de como cada país trabalhava a temática do ensino religioso. No caso, tem uma perspectiva mais proselitista, né, de conversão não, diferente, né, em cada país, no caso da Arábia Saudita, e eles não sabiam queriam saber como isso funcionava e se funcionava nos outros países, né? De maneira que houve nossa contribuição lá foi bastante significativa no sentido de que, por exemplo, na grande maioria dos países, na experiência que eles tinham até então, dialogavam quando muito com 3 ou pouco mais, 5, 6
grupos ou religiões mais, digamos assim, mais tradicionais e antigas, né? E eles não tinham ideia da diversidade religiosa que o Brasil tinha, por exemplo, que é um dos pontos, e como havia essa interação, por exemplo, com os povos indígenas, as questões dos direitos dos povos indígenas, né? De não serem convertidos, né? Nós falamos isso na aula anterior. Então, a nossa contribuição foi, além de falar, de trazer a nossa experiência brasileira de construção dessa área de diversidade religiosa e direitos humanos, de apresentar isso para todo o colegiado de cerca de 30 e poucos países, eu acho que tinha 30 países representados nesse encontro. Também falarmos sobre como nós atuávamos, como era a nossa legislação, aquilo que conversamos aqui numa aula anterior sobre o ensino religioso. Então, nada muito diferente. Como a coisa se processava no Brasil. E um terceiro aspecto nesse evento, a questão da extrema, a grande diversidade religiosa existente e os desafios ligados a ameaças à laicidade e aos direitos civis, né, por parte de discursos religiosos, né? Então, essa foi a nossa contribuição nessa segunda atividade internacional. Próximo a ela, né, ainda no ano de 2013, nós tivemos outra grande oportunidade de trabalhar, de dar visibilidade e de fomentar, de suscitar o conhecimento que pudesse ser copiados, né, as experiências brasileiras, né, em outro evento internacional. Mas esse é organizado aqui no Brasil mesmo, pela então a área federal dos direitos humanos, que foi o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos, né? O primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos realizado no Brasil, reuniu lideranças de chefes de Estado, também de todos, dezenas e dezenas de países de todo o mundo, de todos os continentes, e também da mesma forma que o Aliança das Civilizações, ele teve uma parte da sociedade organizada, autogestada pela sociedade. Nós pudemos, nesse período, organizar uma programação organizar e colaborar na organização de 8 eventos, de um modo geral, 8 eventos ligados ao campo dos direitos humanos e da diversidade religiosa, né? Abordando vários temas. Foi uma experiência muito gratificante. Eu acho que tiveram mais de entre 15 a 18 mil pessoas nesse evento. Foi um evento muito grandioso, né? Houve a posteriori uma publicação, né, sobre as principais falas, digamos assim, da parte dos chefes de Estado, etc., referente à participação nesse evento. E já nesse evento, que foi um espaço ímpar, né, a participação dos membros do Comitê de Diversidade Religiosa, lideranças que vieram de fora, etc., foi muito importante. Já nesse evento de 2013, que foi em dezembro de 2013, dezembro foi outubro, eu não estou lembrado agora, de 2013, o representante foi o rei do Marrocos, que esteve presente no evento, o governo do Marrocos se comprometeu em realizar, o Marrocos na África, um país africano, a segunda edição desse evento. Então, no ano de 2014, pudemos novamente ter a oportunidade de trabalhar a experiência brasileira ligada à diversidade religiosa e direitos humanos, agora na segunda edição desse Fórum Mundial de Direitos Humanos, que aconteceu em Marrakech, lá no Marrocos, né? E esse evento, do mesmo jeito, a parte do Estado e a parte da sociedade, nós podemos participar até de uma forma híbrida. Participamos em atividades, uma programação, no caso do Brasil, que foi com a então presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, representante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, ex-ministros do Brasil, da área de direitos humanos, organizações religiosas, etc., interreligiosas, de modo geral, e parlamentares, entre muitos parlamentares do Senado e da Câmara Federal, que também estiveram presentes lá, e tive essa oportunidade, mais uma vez, junto com o Elias Andrade, que era o coordenador da área de diversidade religiosa, da área de direitos humanos nacional, e de estarmos juntos lá, dividir uma mesa, né, tratar desse tema, né. Nesse período
a gente faço umas menções, né, de pessoas que deram grandes colaborações nesse processo, além da já mencionada a então ministra Maria do Rosário, a professora Marga Janete Stroh, a professora Maria da Conceição Diniz, assim, um fenômeno de conhecimento sobre os temas ligados à diversidade religiosa, o Elias Andrade e na frente o Alexandre Brasil Fonseca, que foram coordenadores da área de diversidade religiosa federal, todos do campo acadêmico, pessoas de grande potencialidade no seu trabalho, né? A Jéssica Mello, que está lá na secretaria até hoje, sobre atuando, né? Coordenando, ajudando o comitê, etc. Nesse período também de 2013, 14, 15, por aí, tivemos outros materiais que foram produzidos, que eu trouxe aqui, estou trazendo aqui só para mostrar que foi um material sobre divulgação, sobre o tema de direitos humanos e diversidade religiosa, com a menção à questão do Disque 100, etc. Fizemos ainda no Centro de Referência em 2009, nova edição da cartilha, aquela vermelhinha, essa aqui vermelhinha que mencionamos, né? Mas também tivemos já nesse ano de 2014, 2013, 14 e 15, nova edição, ela reformulada, acrescido outros textos, né? Muito bonito no caso o trabalho aqui, uma nova edição da Cartilha de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Até sobre essas cartilhas eu queria fazer outra menção, é o seguinte: vocês podem baixar em PDF, que tem via Google, procura Cartilha de Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, vocês vão encontrar em PDF. Não me lembro se tem, que nós conseguimos apoios lá atrás, em 2004, 2005 por aí, a edição traduzida para o inglês e para o espanhol dessa cartilha, a primeira cartilha de 2004. Em inglês foi uma contribuição da Iniciativa das Religiões Unidas Global, a URI, que tem sede nos Estados Unidos, em espanhol foi uma contribuição da LBV da Argentina, né, que fez a tradução para o espanhol. Um outro tópico desse processo foi a realização por parte, uma continuidade da atuação federal nesse campo, de consultorias para continuidade desse trabalho, né? Houve uma primeira consultoria, eu pude ser selecionado, também tive a honra de trabalhar nessa consultoria, pelo Programa Nacional, o PNUD, né, que era o Programa Nacional das Nações Unidas, né, de Desenvolvimento, Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, junto à área de Direitos Humanos Federal. E nós fizemos esse trabalho, eu acho que foi de 2012 a 14, por aí, até começando um pedacinho de 15, eu acho, mas 2012 a 2014, em que retomamos todo aquele processo de mobilização nacional, de atualização de contatos, de lideranças, dos atores no campo dos estados e em alguns municípios. Tivemos a oportunidade de também retornar novamente a alguns estados para dar uma maior assessoria na construção dos processos de construção dos comitês de diversidade religiosa, etc. E aí foi um trabalho maravilhoso, fizemos a produção de textos e diversos recebimentos de denúncias, atendimento que é algo que foi muito um trabalho bastante interessante e que teve uma continuidade com outras consultorias à frente, depois de 2014, nos anos 2015 a 2017, mais ou menos, que trabalharam 2016, na verdade, 2015 2016, mais precisamente, que vieram através acho que, se não me engano, foi a consultora. Tiveram mais de 10 pessoas, né? Teve a consultora André e mais um grupo de 10 que eram acadêmicos, pessoal da área acadêmica, que desenvolveram um trabalho bastante importante. Eles fizeram uma pesquisa, um levantamento das decisões na jurisprudência brasileira, relativa, o que é que tinha na jurisprudência brasileira sobre a questão da intolerância religiosa, né? E aí a gente tivemos a oportunidade nesse relatório de você ter uma visão geral sobre aquilo um pouco que também nós falamos
em uma das aulas anteriores sobre o conjunto de maior número de casos que acontecem ou que chegam à esfera judicial para decisão dessas lides. Então foi um trabalho maravilhoso, e dentro desse trabalho maravilhoso que foi desenvolvido por esse grupo de consultores, né, nessa pesquisa, né, e que também retomaram o mesmo trabalho que a gente já tinha feito anteriormente 2 vezes, na questão de visita a estados, de novas reuniões, de mobilizações, atualização de dados, etc, etc. Mas eu queria destacar dois materiais, né, que foram fruto desse processo, com o imenso apoio e, na verdade, o grande apoio do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, que foi a produção desse texto aqui, Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil, pesquisas, reflexões e debates, que foi uma publicação feita a partir de um seminário, um dos seminários, né, que organizamos, mas esse seminário foi especificamente em São Paulo, no estado de São Paulo, na capital federal, na sede da OAB de São Paulo, com o apoio e a contribuição e a grande colaboração do espaço, etc., de estrutura da Comissão de Liberdade Religiosa lá da OAB São Paulo, que indicou também alguns outros palestrantes, e uma segunda publicação que foi Intolerância Religiosa no Brasil, relatório e balanço, e sua correspondente em inglês, traduzida em inglês, né? Religions, Intolerance in Brazil, Report and Account. A pronúncia do account que eu não lembro. Mas também traz esse aqui publicado com um apoio assim inestimável, né? Que não tinha recurso, a Secretaria de Direitos Humanos, a área de diversidade religiosa não tinha recurso, e quem assumiu essa proposta foi a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, a quem agradecemos, né, lembrando o nome aqui, que é imprescindível que a gente possa não possa esquecer, que foi o então Subsecretário Nacional de Direitos Humanos, de Igualdade Racial, Juvenal Araújo, que hoje ocupa a Subsecretaria de Direitos Humanos aqui do Distrito Federal, né? Juvenal foi o responsável por conseguir essa publicação, que bastante uma referência muito grande, né? Nesse período também houve, nesse período e mais à frente, a divulgação de novos materiais, como por exemplo os cartazes, né, da diversidade religiosa, conhecer, respeitar e valorizar, que foi uma campanha, essa campanha já de 2017, na verdade, aqui é 2017, em que outros tantos materiais, além desse aqui também, que foi produzido com o apoio, através das contribuições dos membros do Comitê Distrital, aliás, Nacional de Diversidade Religiosa, né? Aqui nós temos citações, etc., o apoio ao Disque 100 de novo, etc. Pois bem, vou falar agora um outro item, já estamos próximos aqui a terminar. Um outro item será, na verdade, a questão dos comitês estaduais e distrital de diversidade religiosa, e fóruns que foram constituídos e que foram trabalhados a partir dessas visitas, desses projetos que eu acabei de mencionar, né? Um centro de referência, depois uma consultoria com o PNUD, depois as outras consultorias, a mobilização da própria área de diversidade religiosa, o compromisso dos membros do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. E aí, nesse sentido, nós tivemos assim grandes que são, né, que devemos reconhecer. O primeiro Comitê Estadual de Diversidade Religiosa, ele foi criado no estado do Rio Grande do Sul, ainda no ano de 2011. No finalzinho de 2011, já sai o comitê estadual, foi o primeiro dos comitês, né, de diversidade religiosa lá no Rio Grande do Sul, né? Tivemos também a oportunidade de ir lá ao Rio Grande do Sul umas 2 ou 3 vezes, 3 vezes basicamente, e também trabalhando por esse tema, né? Não só a audiência pública na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa de lá, mas também outras 2 visitas, inclusive a Associação de Juízes e de Magistrados do Rio Grande do Sul, que em sua área de direitos humanos, o seu presidente, que
que é extremamente compromissados, né, com essa temática da laicidade, né? Tinha as figuras do desembargador Raup e do o Pugina, né? Eu esqueci o primeiro nome, Dr. Pugina e especialmente, muito especialmente, o membro do Comitê Nacional, foi membro do Comitê Nacional conosco, nós fizemos parceria, o juiz, o magistrado Roberto Loré, né? Arriada Loré. O segundo comitê instituído no Brasil foi o Comitê Distrital de Diversidade Religiosa. Né? Nós podemos aqui trabalhar, é a nossa casa aqui, podemos trabalhar muito pela sua Constituição. Ele foi instituído através de um decreto 37056 do ano de 2016, em janeiro de 2016, para comemorar o 21 de janeiro de 2016. O terceiro comitê foi de Minas Gerais. Minas Gerais, estado de Minas Gerais, também tivemos a oportunidade de ir lá umas 2 vezes ou 3, também num processo de mobilização, de reuniões anteriores à estruturação oficial do comitê, para trabalhar, conhecer as lideranças, etc., falar das experiências, etc. O comitê de Tocantins, do estado de Tocantins, lá em Palmas, também várias e várias vezes tive a oportunidade de ir. Todas essas de maneira voluntária, né? Ou de voluntária, ou com apoio dessas entidades ou das organismos, a convite do governo de Minas Gerais, a convite de Tocantins também, no sentido de onde produzimos eventos e atividades lá anualmente praticamente, e houve esse mesmo processo de fomento, né, de busca, de suscitar nas lideranças religiosas a compreensão do tema, de virem participar. E o Comitê Tocantins lá, ele, se não me engano, é ligado à Secretaria de Educação no estado, né? É um dos comitês existentes. Nós temos também o Comitê do Amazonas, que aí nós temos um trabalho maravilhoso do professor Francisco Palheta, que foi membro do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, representando o FONAPER, né? Fórum Nacional de Ensino Religioso, atuou lá. Nós tínhamos tido em Manaus reuniões lá, mobilizações, mas a coisa não andou muito, e aí, com o advento do professor Palheta, lá a coisa andou, né, e houve a possibilidade de instituição do Comitê Estadual do Amazonas. Tem o Comitê do Rio de Janeiro, que é vinculado muito à área de direitos difusos, né, que era ligada ao Estado, que inicialmente era a temática de direitos humanos e direitos difusos, e lá tem uma organização muito própria, né, muito bem. Você tem um movimento interreligioso do Rio e organizações que atuam muito seriamente na temática da intolerância religiosa. E o Rio é fruto é um espaço que é dos mais, essa verdadeira guerra o ataque às religiões de matriz afro-brasileira lá é um dos piores espaços onde isso acontece, né? A exemplo do que mencionamos na aula anterior, dos processos os entre aspas, né, traficantes de Cristo, bonde de Jesus, traficantes de Jesus, etc. E os ataques, violências, assassinatos até e destruição de templos que acontecem diuturnamente, praticamente um ataque nos morros cariocas, nas comunidades cariocas, contra as religiões de matriz afro-brasileira. Então isso é de chegar ao ponto de você ter mais de 500 sendo atacados. Então, Rio de Janeiro tem um espaço, de certa forma, que responde à altura os grandes desafios que lá tem, né? Assim como o Comitê de São Paulo, que tem uma origem lá atrás, um ex-deputado, esqueci o nome dele agora ele era do PSDB até, que foi o idealizador lá no estado de São Paulo, numa perspectiva que foi diferente da nossa, dos comitês, que era ligado ao executivo. Lá foi ligado ao legislativo. A Assembleia Legislativa de São Paulo, que era o Comitê da Paz. E o Comitê da Paz, que foi trabalhado lá, o encontro naquela proposta da Unesco da década Mundial pela Paz, etc. E que antes
um processo bem anterior, congregou diversas lideranças religiosas lá em São Paulo. Do mesmo jeito, podemos atuar, né? São todos os estados que nós podemos ter ido lá, né? No Acre, um maravilhoso fórum, o movimento Fé e Política lá no Acre, extremamente bem organizado, temos nomes como Manuel Pacífico, nomes maravilhosos lá, que são referências, né, nacionais, né, nesse tema. No Ceará, o estado do Ceará, com o grupo dos ex-testemunhos de Jeová, que estiveram lá presentes na nossa reunião na Assembleia Legislativa, lá denunciando uma situação específica, né, muito particular de intolerância religiosa, que é uma intolerância religiosa de um grupo religioso para com ex-membros daquele grupo religioso. E aí todo um conjunto, tínhamos um senhor Sebastião Ramos, foi quem fez essa denúncia, e aí decorreu uma ações judiciais vinculadas à questão da denúncia da intolerância religiosa contra as entidades. E isso teve uma repercussão internacional com todos os movimentos dos ex-membros do Grupo Testemunho de Jeová. Uma repercussão a tal ponto que esses membros nos outros países, terem se identificado muito com a luta do pessoal lá no Ceará, passaram a comemorar o dia 21 de janeiro, que é o nosso Dia Nacional de Combate à Intolerância, nesses países. Isso foi na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos. Então foi um processo bem interessante. O Sebastião Ramos, e tinha também uma representante da Wicca, que era, acho que se não é Vera, esqueci o sobrenome dela agora, que referências lá no Ceará, no estado do Ceará. No estado do Pará foi outro movimento muito bom que decorreu desse trabalho de fomento, que foi um movimento interreligioso lá de Belém, né? Que se reuniu nem tanto inicialmente. Nós pegamos um pouco carona em algo que já existia. Eles inicialmente se reúne em defesa do controle de armas e munições, reunindo igrejas, etc, etc. E eu também tive a oportunidade de trabalhar esse tema lá, né, algumas vezes lá no estado e em outros estados brasileiros. E nós associamos, tivemos a oportunidade de associar, e esse grupo está muito bem organizado lá. Nós temos a Mãe Nangetu e o Rafael, que são assim os principais nomes assim que destacamos lá no Pará, né? Mãe Nangetu foi membro, e o Rafael também foram membros do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. No estado de Pernambuco nós temos um projeto maravilhoso lá que decorreu, que é o movimento Fórum Diálogos, um Fórum Diálogos que nasce muito em função, a partir de menção de membros do Ministério Público lá estadual, e começa a agregar a academia. Aí você tem nomes maravilhosos lá, como o professor Gil Braz Aragão, que foi do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, entre outros tantos nomes, né? Representante da Igreja Anglicana, o Marcelo Barros, da Igreja Católica, Dom Marcelo Barros, nomes maravilhosos que têm uma atuação, e continua esse Fórum de Diálogos funcionando até hoje, com um trabalho muito próximo da comunidade acadêmica. Na Paraíba nós temos um Fórum Paraibano de Diversidade Religiosa que nasce em 2010, né, já a partir naquela primeira ida dos processos do centro de referência, e nós temos lá o principal foco lá junto à Universidade Federal da Paraíba, o grupo Videlicet, do mestrado e doutorado em Ciência das Religiões, que são uma principal referência em toda a Paraíba, junto com eles no campo acadêmico, e em Campina Grande o Encontro da Nova Consciência, né? São dois polos bastante bem organizados. Então, professor Carlos André Cavalcante, lá na Paraíba, em Campina Grande, toda a turma da Nova Consciência, né? que organiza, né? O evento. No estado de Roraima, agora veio reverberar esse processo agora, há bem pouco tempo, e com a construção de um professor que tem ligado à Universidade Federal lá, que está puxando agora esse processo
está meio parado agora em função da questão da pandemia, mas de qualquer maneira tá andando no estado de Roraima. No Rio Grande do Sul, outro fórum, né, mas isso aqui não em Porto Alegre, mas em Bagé, um fórum muito bem organizado lá, isso apoiado pela prefeitura, está se retomando agora. Nós temos o Márcio Garcia, que é a nossa referência lá em Bagé. Ele foi inclusive vencedor do Prêmio Nacional de Direitos Humanos no campo da diversidade religiosa. E aqui já encerrando, nós estamos chegando ao fim, lembrando, falando agora muito propriamente do nosso trabalho, da atuação aqui no DF, do Comitê de Diversidade Religiosa, Comitê Distrital de Diversidade Religiosa, que já está em seu segundo colegiado. O primeiro colegiado foi de 2017 a 2019 e o segundo colegiado foi empossado agora de 2000 não, desculpa, de 2019 a 2021. Ele foi empossado o ano passado, no final do ano passado. Também tem ex-membros e nomes históricos da área de diversidade religiosa nacional, ex-membros do Comitê Nacional integram, pessoas da academia, um grupo assim de extremamente qualificado compõe esses colegiados, de um colegiado que foi instituído pelo decreto distrital número 37056, que é de janeiro de 2016. Né? Também aqui no Distrito Federal, eu mencionei isso numa reunião anterior, foi instituído o Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa, que eu contei a história do caso lá na Igreja Rainha da Paz, né, numa agressão que aconteceu no ano de 2004 e isso foi transformado numa proposta de legislação, de norma de criação do Dia Distrital, que é o dia 25 de outubro, o dia no DF é o dia 25 de outubro. E ele foi instituído por uma lei, que é a Lei 5690, do ano de 2016, aprovada pela Câmara Legislativa, tendo como autor o deputado Lira, mas quem organizou o texto da lei mesmo foi um ex-membro do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa no primeiro mandato e colaborador nesse segundo, que é o Dr. Pablo Bernardo Suquiric. Pois bem, audiências públicas, né, as audiências públicas, do mesmo jeito que atuamos na esfera federal, também na Câmara Legislativa, tiveram várias audiências, o gabinete de deputados lá que assumiram esse tema, ajudaram nesse tema lá na Câmara Legislativa aqui do DF, instituíram um prêmio bastante, um prêmio ligado ao prêmio Religare, né, para aqueles que atuam no campo da diversidade religiosa, e trabalharam junto com o fórum, etc. aqui, e um trabalho bastante profícuo ao longo desse tempo, né? E que também, paralelo à criação do Comitê de Diversidade Religiosa, poucos dias antes, foi também criada a DECRIM, né, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância, também de Intolerância Religiosa, que foi um marco muito grande, o ano de 2016, aqui para o Distrito Federal. Também esse agora já o ano de 2009, um outro marco importante, né? Aqui em que o Distrito Federal, agora já em um novo governo, no atual governo, né, do governador Ibanez Rocha, no ano de 2019 nós tivemos um novo marco, que é um marco nacional, inclusive, aqui para o DF, que foi a instituição da primeira coordenação de liberdade religiosa, uma área específica de liberdade religiosa dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, que é vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania. Pois bem, então essa criação dessa área de liberdade religiosa, de diversidade religiosa, dentro do governo distrital, é o primeiro estado do país, a primeira unidade da federação do país que cria essa área específica. Isso é extremamente louvável, nós temos que reconhecer. Como eu disse, a instituição dessa área na esfera federal foi no ano de 2011, e agora em 2000, demora, né? Você tem como, mas somente agora em 2019, mas nem por isso deixa de ser tão importante, porque pode servir de exemplo para os outros estados da federação.
foi instituído essa coordenadoria, que tem à frente uma referência nacional da temática também de liberdade religiosa. Ela que foi vítima, sofreu imensamente com seu templo queimado, destruído, que foi a nossa querida Adna Santos, que é conhecida mais popularmente como Mãe Baiana. Ela é sacerdotisa de matriz africana. Mãe Baiana, o ano de 2015 aqui no DF, cerca de 13 a 15 templos de matriz africana ou foram incendiados, DF e no entorno aqui do DF, áreas que são de Goiás, mas que são agregadas ao Distrito Federal. 13 a 15 templos de matriz africana foram vítimas de ataques, ou foram incendiados, tentaram incendiados, ou foram atacados a bala, a tiros nas paredes, nas portas, etc. Então foi um ano assim horrível, né? O ano de 2016 tivemos ataques também na mesquita islâmica, a principal mesquita islâmica aqui do DF foi invadida, urinaram, destruíram móveis, urinaram em cima do texto sagrado do Alcorão, uma coisa horrível. Teve 2 ataques lá na mesquita, inclusive um em 2016 e outro no ano de 2017. Um templo espírita kardecista também foi vítima de ataque aqui no DF. A Igreja do Santo Daime, de um dos membros históricos quem é padrinho lá da Igreja do Santo Daime, é um membro histórico dessa área, da construção da área de diversidade religiosa e direitos humanos, que é o professor Fernando Larroque. Foi atacado, incendiado num domingo pela manhã, cedo, 6 horas da manhã, um incêndio criminoso, e graças foi contido tudo isso, mas foram exemplos, além da pracinha dos orixás continuamente atacada, depredada com incêndios, inclusive, que ocorreram. Então, recentemente aqui, agora no ano passado, tivemos outro ataque, outro incêndio a um templo de matriz africana, aqui no DF, lá em Sobradinho, né, perto de Sobradinho, na verdade. Então, esse é um tema que é nevrálgico, né, na verdade, é uma questão que daí a necessidade de todos nós trabalharmos e trazermos esses conhecimentos, né? E coordenação, e aí nossos agradecimentos nessa última fase, né, de histórica aqui, não só, eu já até mencionei o Dr. Pablo Suquienic, ao Coraci Coelho, que foi secretário de Direitos Humanos, há também, isso num governo anterior, no governo Hollenberg, né, na verdade, o ex-secretário Joey Vale, aos membros do primeiro colegiado do CDDR, que atuaram e atuam, né, até hoje, né, nos ajudando, ao secretário, hoje secretário de Direitos Humanos aqui do Juvenal Araújo, e ao ex-secretário de Justiça também, Gustavo Rocha, que foi ministro de Direitos Humanos, né, no governo entre 2016 e 2000, eu acho que foi em 2017, se não me engano, que também teve sua parcela de atuação muito favorável. Nós temos no âmbito aqui da Subsecretaria de Direitos Humanos, a atuação do CDDR, que produziu seus relatórios, inclusive são relatórios gigantescos, de 100 páginas, de 180 páginas de suas atividades. Nós temos na Secretaria, no âmbito aqui, um apoio muito grande, né, você ter farta divulgação das ações, etc. E com esse conjunto, esse relato, né, um pequeno relato histórico, nem de todos não, mas dos principais, acerca das ações, dos movimentos, das propostas de política, das atividades que ao longo, desde 2003 até 2020, nós tivemos realizado. Agora em 2020, por exemplo, todos os anos, independente disso, nós temos as comemorações do 21 de janeiro, né? E também comemorações, isso pelas organizações da sociedade civil, com apoio também do governo e do comitê, desde que o comitê existiu, e também dos dias distritais de combate à intolerância. Esse ano já tivemos atividade muito profícua, né, no 21 de janeiro, que foi referência, né, não houve nada nacional, daqui foi o principal, o distrital foi o principal evento. Então, esses foram alguns dessas conjunto de atividades e situações que evoluíram, né, fizeram e que representam
esse processo de construção do tema direitos humanos e diversidade religiosa. Terminado essa última informação, eu queria me despedir de vocês, né, de todos vocês, todas e todos, reiterando o agradecimento inicial por terem acompanhado, terem interesse por essa pauta. Muito obrigado pela paciência, né? Como eu disse a vocês, esse pequeno curso buscou e busca, né, ele trazer informações gerais, né? Não é grande aprofundamento não, isso poderia ser muito mais, mas ele traz, é o primeiro curso, esse é o primeiro curso assim na esfera nacional, de uma maneira, à distância, né, de certa forma à distância, mas o primeiro curso nacional que podemos organizar. Nós fazemos muitas palestras, na verdade, sobre esse tema em diversos espaços, universidades, Câmara, audiências públicas, etc. Mas um primeiro curso em que podemos elencar com mais, debulhando mais um pouco, né, cada um dos temas que envolvem toda a complexidade do tema da diversidade religiosa e dos direitos humanos. Agradeço imensamente a todas e todos pela atenção e até uma próxima, até um próximo encontro. E eu já peço também uma solicitação que possam divulgar essas informações. Nós estamos à disposição para responder, ajudar, fomentar, promover atividades, colaborar em tudo que for preciso, e que ajudem a divulgar esse tema, dar visibilidade a esse tema, porque os desafios que nós temos são muito grandes, e que já temos, têm se agravado e virão pela frente, e que necessitam o nosso compromisso em defesa da liberdade religiosa, em defesa do combate à intolerância religiosa e em defesa da separação do Estado, da Igreja e da laicidade estatal. Até uma próxima e muito obrigado mais uma vez.